Descubra a incrível reação do milionário que desmoralizou o CEO após ser chamado de faxineira. Eduardo, um ex-faxineiro de São Paulo, sempre acreditou na força do trabalho honesto. Em seus 40 anos, enfrentou preconceitos, olhares tortos e risadinhas abafadas ao passar com seu carro de limpeza. Para ele, cada dia de trabalho era um dia de luta, uma dedicação feroz à sua esposa, Ana, e seus 2 filhos pequenos. Eduardo nunca se deixou abalar, sonhava em um dia conquistar um lugar melhor no mundo. Em uma tarde abafada de verão, tudo parecia ter mudado. Ele estava em um evento da empresa onde havia trabalhado, agora reformulando sua vida. O CEO, um homem com um sorriso arrogante e um terno caro, o chamou de faxineira na frente de todos, um golpe que cortou fundo. O riso dos convidados ecoou como um punhal que atravessava seu peito. Eduardo sentiu o calor subir a cabeça e as lágrimas ameaçarem brotar, mas em vez de se deixar levar, uma onda de indignação tomou conta dele. Isso não vai terminar assim, jurou em silêncio. Nas noites que se seguiram, ele dedicou-se ao estudo das finanças. O apuro das contas em casa nunca o fez desanimar. Pelo contrário, esse amor pela sua família é que o fazia se debruçar sobre livros e vídeos, tentando desvendar os mistérios de um mundo que há muito parecia inalcançável. O olhar esperançoso da Ana e o sorriso inocente dos meninos eram sua motivação. "Você consegue, amor", dizia Ana enquanto ele estudava à luz ofuscante do abajur. O mundo pode parecer opressor, mas dentro de casa havia um lar repleto de amor e apoio. Mas os desafios não pararam por aí. Ao sair do emprego de faxineiro, o olhar cético de amigos e conhecidos pesava em seu peito. "Você está jogando tudo fora", escutou uma vez. No entanto, a fé de sua esposa acendeu uma chama dentro dele. Eduardo mergulhou em um curso técnico de finanças, enfrentando a insegurança que o fazia pensar em voltar atrás. O mundo exterior pode ser frio, mas ele sabia que tinha fogo dentro dele. Meses de luta, noites mal dormidas e, finalmente, um projeto. Uma startup voltada a disponibilizar informações financeiras para quem, como ele, já foi subestimado. Em sua apresentação, Eduardo revelou um talento que poucos imaginavam que ele possuía. Os investidores estavam impressionados com a visão de um homem que virou as costas ao rótulo que lhe impuseram. Os aplausos eram música para seus ouvidos, mas uma sombra do passado ainda o acompanhava. Eduardo decidiu que era hora de dar o troco àquele CEO. Ele organizou um evento de lançamento e fez questão de convidar todos que um dia duvidaram de sua capacidade, inclusive Hugo. No dia tão aguardado, o ambiente fervia. As vozes em sussurros e olhares curiosos diziam tudo. Eduardo estava ali para mostrar que dignidade não vem de uma profissão, mas do caráter de um homem. No auge da sua apresentação, lá estava Hugo de pé, observando. O coração de Eduardo disparou. Ele olhou firme para... "A verdadeira faxina que precisamos fazer é nas ideias preconceituosas que nos cercam." A sala explodiu em aplausos, mas uma dúvida pairava. Será que Hugo compreenderia o peso daquela frase? E quão longe Eduardo estaria disposto a ir para lutar pelo respeito que ele havia conquistado? Um novo capítulo que começava ali, repleto de incertezas e esperança. A energia do auditório parecia pulsar em sintonia com o coração de Eduardo. Os aplausos reverberavam em suas orelhas como se fossem uma onda de aceitação, um grito de vitória diante da opressão que carregou por tantos anos. Ele olhou ao redor, sentindo que havia finalmente quebrado algumas correntes invisíveis que o aprisionavam. Entretanto, o olhar de Hugo ainda o incomodava. O CEO estava em pé, mas a expressão dele se tornara difícil de decifrar. O que pensaria agora? Ana pôde ouvir os comentários surpresos e entusiásticos dos convidados. Seus olhos brilhavam de orgulho. Aquela era a resposta que Eduardo precisava. Mas mesmo assim, uma pontada de insegurança ainda o acompanhava. Será que a mensagem realmente chegaria ao seu alvo? O que Hugo faria com essas palavras, que mais pareciam uma declaração de guerra? No final do evento, Eduardo foi cercado por pessoas que queriam parabenizá-lo. "Você foi incrível, Eduardo!" Um colega de longa data exclamou, dando-lhe um forte abraço.
Outro investidor se aproximou, elogiando a originalidade da ideia. Cada palavra era um reforço em sua autoconfiança, mas o olhar do CEO, embora distante, ecoava como uma sombra a se manter. Ele precisava confrontar essa trajetória, não podia deixar que estivesse em aberto. Hugo se aproximou, o ambiente parecia congelar de tensão. Eduardo trocou olhares com o CEO e um silêncio pesado caiu sobre eles. O riso e as vozes ao redor se dissiparam. Você se superou, Eduardo, Hugo disse com um tom que mal disfarçava sua irritação. Aquelas palavras não eram de compaixão. Eduardo sabia que eram um véu sobre o orgulho machucado. Obrigado, Hugo, respondeu Eduardo, tentando manter a compostura. Sei que você não se importa com o que eu faço, mas as pessoas merecem mais do que rótulos. O que realmente importa é o que somos, não o que fazemos. As palavras saíram carregadas de emoção. Ele sabia que estava se expondo, mas não importava mais. Estava decidido a transformar aquele momento em um divisor de águas. Para sua surpresa, Hugo sorriu, mas não era um sorriso de aprovação. Cuidado, Eduardo, o mundo dos negócios pode ser traiçoeiro. Às vezes você só tem uma chance. Era uma advertência, mas também um aviso. Aquelas palavras tinham um tom de ameaça e, ao mesmo tempo, um toque de admiração secreta. Eduardo respirou fundo. Ele estava em pé numa nova plataforma, não apenas de negócios, mas de dignidade. Para ele, cada subida era um empurrão a mais contra aqueles que o menosprezaram. Estou aqui para ficar, Hugo, e se você não estiver aberto ao que as pessoas têm a oferecer, estará perdendo. Enquanto essa adversidade continuava a martelar sua determinação, Eduardo sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O desejo de provar seu valor, não apenas para qualquer um, mas principalmente para si mesmo, estava bem mais vivo do que nunca. À medida que a festa se dispersava e os convidados começavam a ir embora, Eduardo percebeu que ainda havia muitas dúvidas a serem respondidas. Ele olhou uma última vez para Hugo, que já se afastava, perdido em seu mundo de arrogância e poder. O gosto amargo do preconceito ainda estava fresco, mas também havia uma nova determinação. Eduardo sabia que a batalha de fato começara. E na calada da noite, ele fez uma promessa a si mesmo. O próximo passo exigiria uma ousadia ainda maior. Mas como partir em uma jornada assim, sabendo que as cartas ainda estavam nas mãos de Hugo? Essa pergunta ecoava em sua mente enquanto se despedia dos convidados. Uma nova fase estava prestes a se desenrolar, e ele tinha que descobrir como jogar o jogo para não só vencer, mas também mudar as regras. O que Eduardo faria a seguir? Havia muita coisa em jogo, e o futuro era um território desconhecido. Eduardo saiu do auditório com o coração ainda acelerado. A atmosfera vibrante da apresentação havia se transformado em uma nuvem densa de incertezas. Ele sabia que o que havia feito fora ousado, mas agora se sentia como um pássaro solto, voando em meio a tempestades. O olhar de Hugo ainda ardia em sua mente, um lembrete do poder que o CEO exercia. O que ele faria a seguir? Era hora de planejar seu próximo movimento. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade, uma sensação de liberdade misturada com ansiedade invadia seu peito. Ele se lembrou das palavras de Hugo. O mundo dos negócios é traiçoeiro. E essa ideia o fez refletir. Ele precisava estar preparado, não apenas para brilhar em sua cogitação criativa, mas também para enfrentar quem tentasse apagar sua luz. Naquela noite, ao chegar em casa, Eduardo sentou-se à mesa e abriu seu laptop. As luzes da tela refletiam em seu rosto, e a ansiedade foi substituída por um fio de esperança. Começou a escrever uma carta ao conselho da empresa, expressando sua visão. A ideia de criar um programa que valorizasse cada funcionário, independente de suas funções, pulsava em seu coração. Cada pessoa é uma peça única de um grande quebra-cabeças, pensou. A diversidade nos fortalece, não nos divide. Ele digitou lentamente, sabendo que aquelas palavras poderiam lançar uma nova semente em um solo árido. Eduardo lembrou-se de quantas vezes ouvira os colegas se sentirem desvalorizados, especialmente aqueles em posições consideradas menores. E se uma faxineira, uma pessoa que mantém o espaço limpo, tiver uma ideia que mude tudo? O que estamos perdendo ao ignorá-las?
Seus dedos dançavam sobre o teclado, e antes que percebesse, a carta estava finalizada. Com um sentimento de adrenalina, ele clicou em enviar. Não era apenas uma mensagem, era uma declaração. Uma maneira de desafiar não só Hugo, mas toda a estrutura opressora que mantinha o status quo. Seu coração acelerou enquanto ele se deitava, desfeito entre as emoções de nervosismo e excitação. Havia algo diferente no ar, um chamado para mudança. Nos dias seguintes, Eduardo observou seu e-mail, mas uma falta de resposta começava a minar sua confiança. Até que, em uma manhã ensolarada, seu telefone emitiu um bip. Era um e-mail do conselho. Apreciamos sua visão inovadora, Eduardo. Vamos discutir isso em nossa próxima reunião. O alívio tomou conta dele, mas também trazia uma nova onda de ansiedade. E se ele se arrumasse para a reunião e tudo o que construir até ali desmoronasse? Enquanto se preparava para a apresentação, Eduardo decidiu ligar para Ana. "Oi, amiga, recebi uma resposta do conselho, eles querem discutir a proposta", exclamou, tentando esconder a insegurança em sua voz. Ana vibrava do outro lado, mas logo a empolgação foi substituída por um silêncio tenso. E quanto a Hugo, ele estará lá? Essa pergunta pairou no ar. Eduardo começou a entender que o maior desafio não era apenas sua proposta, mas como enfrentá-lo. Hugo, com todo o seu poder e influência, poderia ver aqueles valores como uma ameaça. Mas Eduardo não podia recuar agora. Era hora de mostrar não apenas a Hugo, mas a todo o conselho e a si mesmo que ele era mais do que uma vítima de rótulos. Na manhã da reunião, Eduardo se preparou para o que deveria ser o maior desafio de sua carreira. Ele olhou no espelho e percebeu que precisava deixar claro para todos ali o que realmente importava. "Não sou apenas um apresentador, sou uma voz que ecoa pela sala de todos os que estão à sombra da opressão", murmurou para si mesmo, sentindo a coragem crescer dentro dele. A sala estava cheia e o clima era carregado de expectativa. Ele viu Hugo no fundo com aquele olhar desdenhoso que tanto incomodava. Mas ao mesmo tempo era aquele olhar que o fazia querer lutar ainda mais. O que Eduardo não sabia era que a discussão que se seguiria abriria uma ferida antiga que revelaria os segredos mais obscuros da empresa. Como aquela reunião acabaria? O que Hugo faria quando as ideias de Eduardo começassem a ressoar em todos ali presentes? O coração de Eduardo batia rápido e uma única pergunta ecoava em sua mente. Estariam prontos para ouvir a verdade? Eduardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que pareciam se dispersar como folhas ao vento. Ele sabia que a sala estaria observando cada movimento seu, cada hesitação, e isso o deixava em chamas. Era agora ou nunca. Ele pegou a pasta que continha suas anotações e a abriu, as palavras brilhando em suas mãos, como se fossem a resposta que ele buscava. Hugo se esticou em sua cadeira, o sorriso arrogante pintado em seu rosto enquanto Eduardo se preparava para começar. Um nó se formou na garganta de Eduardo, mas ele o ignora, lembrando-se das vozes dos funcionários que precisavam ser ouvidas. "Vou falar por todos nós", pensou. "Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje", começou ele, tentando manter. "Hoje não venho apenas apresentar uma ideia. Venho reivindicar um espaço para as vozes esquecidas da nossa empresa." Ao ouvir essas palavras ecoando pela sala, um murmúrio crescente tomou conta do ambiente. Eduardo podia ver os rostos de alguns colegas se iluminarem com esperança. Ele começou a expor sua proposta, ressaltando a importância de criar um programa que celebrasse a diversidade e as contribuições de cada funcionário. Falou sobre a faxineira que, em sua simplicidade, poderia ter uma ideia brilhante que poderia transformar a visão da empresa. "Se nós não nos unirmos nesta luta, perderemos não só grandes talentos, mas também vamos nos perder como empresa", afirmava, enquanto as palavras saíam calorosas e repletas de paixão. Hugo se movia na cadeira, claramente irritado. Mas Eduardo prosseguiu, decidido a não deixar que o medo tomasse conta. "Uma cultura inclusiva não é apenas um bom negócio, é o que nos torna humanos e relevantes neste mundo cada vez mais competitivo. Precisamos deixar de lado o preconceito e ver além das funções que cada um exerce." A sala estava dividida. Alguns membros do conselho pareciam intrigados, enquanto outros continuavam a cruzar os braços sem entender a profundidade do que Eduardo estava propondo.
Nesse instante, a tensão estava palpável, como um fio prestes a se romper. Quando Eduardo terminou, deixou a proposta no ar, esperando pela reação. O silêncio se estendeu, cada segundo pareceu uma eternidade. Então, Hugo se levantou, a fúria iluminando seu olhar. Ele ajustou a gravata e, com um sorriso sarcástico, começou a falar. Esse seu discurso é muito bonito, Eduardo, mas a realidade é que estamos aqui para gerar lucro e não para fazer votos de inclusão, que muitas vezes são só uma fachada. Dizendo isso, Hugo balançou a cabeça em desdém, e as expressões de apoio que antes se formavam no rosto dos colegas dissolveram-se. Eduardo sentiu o choque como um golpe no estômago. O que estava apenas começando a se desenvolver em esperança, agora se tornava uma nuvem negra de desânimo. Mas e se o lucro estiver atrelado à inclusão, Hugo? Eduardo respondeu, sua voz mais firme do que esperava. Empresas que abraçam a diversidade têm mostrado resultados melhores. Precisamos nos modernizar. Precisamos... Mas as palavras começaram a falhar. Ele estava sendo silenciado, não apenas pelo CEO, mas também pelo medo de não ser ouvido. A tensão na sala aumentou. Alguns membros da diretoria começaram a se olhar, enquanto outros mantinham a atenção em Eduardo, seus olhos fixos, como se ele fosse a última esperança em meio a um mar de conformismo. Nesse momento crucial, uma figura inesperada emergiu do fundo. Era Carlos, o milionário investidor que havia prometido apoio a iniciativas inovadoras na empresa. Ele se levantou, interrompendo aquela batalha de egos. Desculpe por interromper, mas preciso dizer uma coisa. O coração de Eduardo disparou. O que Carlos diria poderia mudar o rumo de tudo. A sala se aquietou, todos os olhares voltados para o rico investidor, que trouxe uma nova expectativa, um juízo de valor inesperado. O que ele estava prestes a revelar poderia ser a chave para a vitória de Eduardo, ou a lápide de seu sonho. A luta pela inclusão é o que nos tornará mais fortes. Estou disposto a ouvir mais sobre essa proposta. O que essa declaração significava? As palavras de Carlos seriam um impulso necessário para Eduardo lutar contra os fantasmas que pairavam sobre sua ideia? A sala mergulhou em um silêncio absoluto após as palavras de Carlos. Os olhares que antes estavam fixos em Eduardo agora se viraram para o investidor como se ele fosse um farol em meio ao mar tempestuoso. Todo o peso da proposta parecia ter ganhado novas asas com aquele simples comentário. Eduardo sentiu sua respiração acelerar. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Hugo, claramente atordoado, olhou para Carlos com uma expressão que misturava desprezo e incredulidade. Você realmente está levando esse assunto a sério, Carlos? Falando de inclusão em um ambiente como este? Estamos aqui para fazer dinheiro, não para fazer discursos vazios. Eduardo observou enquanto a tensão entre os dois homens aumentava, uma batalha de vontades na sala de reuniões. Ele sabia que Carlos era respeitado e temido ao mesmo tempo, e seu apoio poderia ser a chave para o sucesso de sua proposta. Carlos, totalmente imperturbável, respirou fundo antes de responder. Hugo, a inclusão é só uma fachada se não for acompanhada de ação. Mas eu vejo um potencial real nessa ideia de Eduardo. É hora de nos afastarmos do velho mindset e abraçar o que está mudando no mundo dos negócios. E se você não enxergar isso, pode acabar ficando para trás. Eduardo não podia acreditar no que estava ouvindo. O investidor estava defendendo sua proposta. Ele sentiu uma onda de esperança inundar seu peito, como se uma luz tivesse sido acesa no escuro. Mas, ao mesmo tempo, ainda havia um calafrio de medo. E se a batalha fosse muito difícil? Hugo, em seu tom arrogante, respondeu: a única coisa que pode nos deixar para trás é continuar meia entrada em uma discussão como essa. O que você quer? Transformar a faxineira na nova CEO? Isso é risível. As palavras de Hugo cortaram o ar. Eduardo sentiu o impacto, e as reações de alguns colegas eram palpáveis. Alguns balançavam a cabeça em um misto de constrangimento e indignação. Mas Carlos não se intimidou. Eu não estou dizendo que devemos colocar qualquer pessoa em cargos de poder por simpatia. Estou dizendo que precisamos entender o valor de cada um em nossa equipe. Eduardo viu a determinação brilhar nos olhos de Carlos.
Aquela defesa era mais do que apenas apoio, era uma declaração de guerra contra preconceitos enraizados. Eduardo, Carlos chamou, desviando a atenção novamente para o jovem. Você tem algum exemplo prático que possa nos mostrar como essa inclusão pode beneficiar a empresa? Algo que vá além das palavras? Era isso que Eduardo precisava, uma pergunta que abriu uma porta para soluções concretas. Ele engoliu seco, lembrando-se de uma ideia que havia surgido durante as discussões informais com os colegas. Sim, podemos criar um comitê de inovação, que inclua funcionários de todas as áreas, focando em suas experiências e opiniões. Isso traria uma nova perspectiva e, ao mesmo tempo, elevaria a autoestima de todos. Teríamos uma diversidade de vozes contribuindo para a estratégia da empresa. A empolgação crescia à medida que as palavras saíam de sua boca. Ele sentiu um fogo dentro de si, uma transformação da dúvida em determinação. A energia na sala mudou e alguns rostos começaram a acenar com aprovação. Hugo, percebendo que a maré estava mudando, tentou retomar o controle. Isso pode ser apenas uma perda de tempo, uma distração. Precisamos focar no que realmente importa. Mas Carlos o interrompeu, firme. O que realmente importa, Hugo, também é a cultura da empresa. Se perdermos nossos talentos, perdemos a essência do que somos. Eu apoio Eduardo neste projeto. Eduardo sentiu que a batalha estava prestes a ser decidida, mas a insegurança ainda o assombrava. A sala estava em um frenesi de opiniões contrárias, e a batalha entre inclusão e receio era clara. E se a ideia não funcionar? Alguém perguntou do fundo da sala, quebrando o crescendo de emoções. Neste momento, todas as atenções voltaram-se para Eduardo. Ele sabia que precisava responder, contudo, a insegurança se misturava à vontade de lutar. O que diria para manter a esperança viva e aguçada? Com seu coração batendo forte, ele tomou fôlego e respondeu. E se funcionar? Se conseguirmos criar um ambiente onde todos se sintam valorizados, poderemos alcançar resultados que nunca imaginamos. A sala estourou em murmúrios. O dilema estava diante deles. A mudança tinha um preço, e se sim, valeria a pena? Agora, Eduardo olhou ao redor, percebendo que o momento decisivo estava se aproximando. O que aconteceria agora? A votação estava prestes a começar, e suas palavras poderiam finalmente ecoar e ser ouvidas. Mas a dúvida permanecia. Seria a mudança que todos precisavam? A tensão pairava na sala, quase palpável. Eduardo tentava decifrar os rostos à sua volta, analisando as reações. O murmúrio crescente mesclava descrédito e curiosidade, como se a sala estivesse viva, debatendo silenciosamente as ideias que acabara de apresentar. Hugo observava com desdém, mas havia algo em seu olhar que o traía, insegurança. A votação se aproximava e Eduardo sentiu seu estômago revirar. A pressão era intensa. Tomar a frente naquela conversa era um desafio, mas ele sabia que não tinha como voltar atrás. Por que estamos realmente aqui? Questionou a si mesmo mentalmente. O propósito da reunião não era apenas números, mas a essência do que a empresa poderia se tornar. Carlos, percebendo o silêncio constrangedor que se estabeleceu, decidiu intervir. Senhoras e senhores, começou. Sua voz firme ressoando com autoridade. O que Eduardo nos trouxe não é apenas uma proposta, é uma oportunidade de reavaliação. Conceitos de inclusão não devem ser vistos como uma fraqueza, mas como um ponto forte. Nos desenvolvemos quando escutamos diferentes vozes e experiências. O que queremos para o futuro desta empresa? Uma onda de esperança percorreu a sala, mas ainda havia resistência. Hugo, incapaz de ficar em silêncio, rebatia cada palavra com ferocidade. Crescente. Se você realmente acha que um comitê de pessoas aleatórias vai resolver nossos problemas, você está equivocado, Carlos. Isso é apenas um sonho. A sala tornou-se um campo de batalha emocional. Eduardo percebeu que cada discurso, mesmo os de Hugo, traria novas reflexões. Ele sentia a energia pulsar dentro de si, quase como uma centelha. Se aquela sala não estava pronta para a mudança, o que poderia fazer para transformar as mentes fechadas em corações abertos? É verdade, não podemos ter certeza absoluta de que essa ideia funcionará, Eduardo afirmou, tomando coragem.
mas eu prefiro arriscar numa mudança que pode não apenas salvar nossa empresa, mas também moldar o futuro dela. Em tempos de crise, a adaptação é vital. Enquanto falava, ele notou um sussurro passar por um grupo de colaboradores que até então permaneciam em silêncio. Alguns se entreolhavam, como que buscando entender a repercussão das palavras usadas. E a cada olhada que recebia, Eduardo sentia seu coração acelerando, uma sensação de empoderamento se misturava à ansiedade. Ele estava lutando não só por uma ideia, mas por pessoas que sempre foram esquecidas na hierarquia da empresa. Foi então que Carlos, com um gesto decidido, ergueu a mão, silenciando o ambiente. Está na hora de uma mudança. E se nossa visão está limitada, devemos expandir. Vamos abrir a votação. E eu espero que todos estejam dispostos a enxergar além do que temos visto até agora. Todos se prepararam. As folhas começaram a ser distribuídas. A energia mudou. As tensões transformaram-se em expectativa. Eduardo sentiu o peso dos olhos sobre ele, mas ao mesmo tempo, uma onda de solidariedade começava a brotar. Os que antes estavam alheios, agora pareciam mais atentos, prontos para fazer uma escolha real. Ele acreditava que a virada estava por vir. Quando as primeiras folhas começaram a ser colocadas na urna, uma voz conhecidamente doce ecoou pela sala. Sabe, Eduardo, já vi muita coisa em reuniões como essa, mas a sua luta vale a pena. Não deixe ninguém apagar sua chama. Era Ana, uma colega que sempre o apoiou, seu sorriso encorajador mesmo quando as coisas pareciam sombrias. Eduardo retribuiu o olhar, sentindo um calor inundar seu ser. E se tudo der certo? E se a mudança realmente acontecesse? Entre um pensamento e outro, a sala já estava repleta de tensão e a necessidade de um futuro que todos pudessem compartilhar. No instante em que todas as folhas foram recolhidas, um silêncio cortante tomou conta da sala novamente. As esperanças de um futuro diferente pesavam agora nas mãos deles. O que aquela simples votação diria sobre o futuro da empresa? Quais portas se abririam ou se fechariam ali? E enquanto a contagem começava, Eduardo se viu diante de uma nova pergunta. Ele estava preparado para o que viria a seguir? O silêncio na sala se tornava um peso crescente, uma expectativa eletrizante envolvia todos os presentes. Eduardo trazia no peito uma mistura de ansiedade e esperança. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Sua mente corria, imaginando cenários possíveis. A sala cheirava quase a suor e tensão, e ele percebeu que aquele momento era mais que uma votação, era uma batalha por princípios. Carlos, que presidia a reunião, olhou para o relógio e respirou fundo. Com um movimento lento, ele começou a contar os votos em voz alta. A sala se encheu de murmúrios, alguns suspiros de baques emocionais, outros de consolo. Ana observava com os olhos brilhando, como se fosse a única luz em meio à escuridão. 1, 2, 3. Carlos mencionava os números, e a cada contagem, os ombros de Eduardo pareciam afundar e ressurgir como ondas no mar revolto. Depois de alguns instantes que pareceram uma eternidade, Carlos se virou para os presentes e disse: "Temos um resultado." Eduardo fechou os olhos, sentindo um frio na barriga. Os rostos ao seu redor estavam tensos, alguns pareciam esperançosos, outros céticos. 6-5, a proposta de Eduardo foi aprovada. O grito de Carlos ecoou pela sala, trazendo uma onda de emoções confusas. Silêncio absoluto foi seguido de aplausos tímidos. Foi um pequeno triunfo, mas um triunfo ainda assim. Ana foi a primeira a se levantar, levantando as mãos com um sorriso largo. "Isso é incrível! Vamos realmente fazer a diferença!" ela exclamou, e mais algumas pessoas a seguiram, envolvendo-se em uma celebração cautelosa. Entretanto, do fundo da sala, a expressão de Hugo estava marcada por uma fúria contida. Ele se levantou, suas mãos apertando a mesa com força. "Isso é um erro monumental. Vocês realmente acreditam que isso vai funcionar? Pessoas aleatórias tomando decisões sobre a nossa empresa? É risível." O clima inicial de celebração esfriou lentamente. Eduardo, percebendo que a vitória tinha um gosto amargo, sentiu que precisava responder. "Hugo, esse não é apenas um sonho, é uma necessidade.
O futuro exige mudança e adaptação. Você pode não ver isso agora, mas um dia vai entender que esta é a direção certa. Hugo balançava a cabeça, ainda inconformado, e atravessou a sala, lançando olhares desafiadores. Se você não acreditar na inclusão, pode se preparar para enfrentá-la. O que a sua visão limitada não permite ver é que, em comunidades, entendemos que somos mais fortes juntos. O que você chama de pessoas aleatórias é a verdadeira diversidade que está ao nosso redor. E isso, meu caro, é poder. Eduardo respondeu, sua voz firme. As emoções nas faces de outros colaboradores começavam a se misturar, de temor à esperança. Era como se a sala, anteriormente dividida, começasse a se unir em torno de uma nova ideia. As palavras de Eduardo estavam ressoando. A tensão entre Eduardo e Hugo, no entanto, não havia terminado. Com um olhar calculado, Hugo se virou novamente para o grupo. Você pode inventar o que quiser, Eduardo, mas não se esqueça que quem tem o controle pode mudar o jogo a qualquer momento. Depois disso, a reunião foi encerrada, mas a conexão e a energia na sala estavam longe de se dissipar. Em vez disso, os pensamentos se misturavam e cada pessoa tinha uma nova pergunta em mente. O que viria a seguir? Ao olhar pela janela, Eduardo sentiu o vento fresco trazer consigo um novo sabor de desafio. Seria possível mudar uma cultura enraizada? A batalha estava apenas começando. E enquanto ele refletia sobre o futuro, uma mensagem em seu celular o fez saltar. Era Ana. Precisamos conversar sobre a próxima etapa. Estava pensando em um projeto. Acredito que podemos fazer algo incrível juntos. O coração de Eduardo disparou. O que ela estava planejando? Eles poderiam realmente transformar a ideia em realidade? Com um sorriso no rosto, ele respondeu rápido. Estou dentro. Vamos juntos. Essa era uma oportunidade que ele não podia perder. E com isso, uma nova jornada estava prestes a começar. Eduardo não conseguia conter a agitação dentro de si. Após a reunião, as palavras de Ana ecoavam em sua mente, como um mantra de esperança. O futuro parecia promissor, mas a sombra de Hugo ainda pairava sobre ele. Tudo o que ansiava era avançar, mas poderia a presença negativa de um adversário tão poderoso colocar tudo a perder? Naquela noite, ele se sentou à mesa da cozinha, um café fumegante diante dele. Mais do que uma simples bebida, era uma âncora contra o turbilhão de pensamentos que o afetavam. A luz fraca da lâmpada balançava, refletindo a sua atenção. Ao olhar pela janela, viu o céu estrelado, quase tão vasto como suas novas aspirações. Quando o celular vibrou novamente, era Ana. Vamos nos encontrar amanhã cedo. Tenho algumas ideias que podem nos ajudar a superar a resistência interna. Ele digitou apressado. Claro, que horas? Percebeu que queria ardentemente fazer dessa nova fase uma realidade. Na manhã seguinte, o sol nasceu radiante, como se celebrasse a nova jornada que Eduardo estava prestes a trilhar. Ana estava na cafeteria com um olhar que brilhava de entusiasmo. Eduardo, olhe isso! Ela colocou um rascunho de projeto sobre a mesa. Era uma abordagem inovadora, um plano que combinava engajamento comunitário com uma proposta bem estabelecida para a empresa. Se conseguirmos implementar essa ideia, podemos começar a mudar a cultura de forma efetiva. O que acha? Eduardo estudou cada linha. Era audacioso, mas tinha o potencial de transformar tudo. Isso é incrível! Precisamos preparar uma apresentação. A empolgação crescendo dentro dele pareceu contagiar Ana, que sorriu de volta. Conforme discutiam cada detalhe, a energia entre eles se intensificava. Eduardo podia ver um futuro vibrante e cheio de possibilidades, onde seus ideais realmente poderiam florescer. O telefone dele vibrou. Era uma notificação anônima que levou um choque por suas palavras. Você realmente acha que pode mudar algo? O que será da sua ideia quando o verdadeiro poder atingir? Olha ao seu redor, tudo não passa de ilusão. O peso da mensagem caiu sobre ele. Provocativo e destemido, ele respondeu: a mudança começa com coragem, e coragem é o que temos de sobra. Ana lançou um olhar preocupado. Eduardo, você precisa estar preparado. E por que você não me contou que havia recebido essa mensagem? Não queria que você se preocupasse com isso. Agora temos que focar no que está à frente. Não podemos deixar que a negatividade nos alcance. Ana assentiu, mas
Ele sabia que, na verdade, a preocupação dela era justa. Ele também estava ciente da batalha que ainda estava por vir, não apenas com Hugo, mas com todos aqueles que se sentiam ameaçados pela mudança que ele advogava. Um tempo depois, enquanto discutiam o planejamento final, um grupo de empregados se aproximou da mesa. Entre eles, o rosto familiar de Letícia, de Recursos Humanos. "Oi, gente, o que vocês estão aprontando por aqui?" Eduardo trocou olhares com Ana, tentando decifrar o tom da pergunta. "Estamos desenvolvendo um projeto que acreditamos que possa beneficiar a empresa", disse ele com confiança. "Então, já que fizemos uma pausa no café, que tal vocês contarem mais sobre isso?" Letícia sorriu, o que deixou Eduardo um pouco mais à vontade. Mas algo em sua expressão ainda o fez hesitar. O que ela realmente queria? Ele sentia uma pressão crescente na sala, como se cada um estivesse esperando para se manifestar. Seria melhor abrir o jogo ou essa poderia ser uma armadilha? Enquanto ponderava sobre a situação, uma rixa antiga de ego e poder emergia. Hugo não era a única preocupação. Havia aqueles que estavam em silêncio, mas assistiam com olhos críticos. E lá, na mesa da cafeteria, Eduardo percebeu que seu pequeno triunfo poderia desencadear um tsunami de descontentamento. Mas uma ideia começou a germinar em sua cabeça. E se, ao invés de empurrar para uma divisão, ele trouxesse todos para a mesa, mesmo aqueles que se opunham a ele? Com essa nova perspectiva em mente, ele olhou para Ana, que já pressentia a nova direção que ele estava tomando. Ela sussurrou: "O que você está pensando, Eduardo?" O coração de Eduardo acelerou e ele sorriu com determinação. "Precisamos incluir todos. O que acha de uma reunião aberta?" Mas o que poderia acontecer se aqueles que se opusessem à ideia se unissem de alguma forma? Ele sabia que não se tratava apenas de sua ideia. Agora, a verdadeira batalha pela transformação estava apenas começando. O clima na cafeteria estava carregado de expectativa. Ao propor a reunião aberta, Eduardo sabia que estava abrindo uma porta que poderia trazer à tona sentimentos variados. A última coisa que precisava era uma nova batalha, mas a força que sentia por trás da ideia o impelia a seguir em frente. Ana parecia refletir sobre suas palavras. "Isso pode ser arriscado, Eduardo. E se eles não aceitarem? E se usarem isso contra você?" Ele respirou fundo, tentando absorver a preocupação dela. "Se não tentarmos, o que teremos? É como ficar preso em uma bolha." Ele hesitou por um momento e então acrescentou: "Precisamos mostrar que estamos abertos a mudanças. Mesmo a resistência pode ser transformada em apoio se apenas mostrarmos a eles que estamos unidos." Letícia, que até então ouvira em silêncio, sorriu de uma forma que parecia genuína. "Sabe, essa ideia pode realmente criar um espaço positivo. Se conseguirmos fazer um evento que envolva todos, talvez possamos acalmar os ânimos." Eduardo percebeu que, mesmo sem ser um defensor ardente de seu projeto, ela estava disposta a dar uma chance. Contudo, ainda havia um frio na barriga. O que ela não sabia era que, na equipe de Hugo, já havia murmúrios de descontentamento. As horas seguintes foram dedicadas a preparar tudo para a reunião. O esboço do projeto de Ana foi revisto e os detalhes da reunião foram discutidos. Naquelas horas de trabalho, Eduardo percebeu que a presença de Ana ao seu lado trazia um conforto inestimável. O brilho nos olhos dela reafirmava a crença que ambos tinham em suas ideias. Na manhã do evento, o auditório estava repleto. A energia na sala era palpável, com rostos conhecidos e desconhecidos misturados, cada um carregando suas próprias opiniões e emoções. Eduardo se levantou, coração batendo forte, e observou a sala. A tensão era quase insuportável. Ele passou os dedos pelo cabelo e se preparou para falar. "Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Queria começar dizendo que estamos todos no mesmo barco. Acredito que cada um de vocês tem uma parte fundamental a desempenhar nessa jornada de transformação." As palavras fluíam e ele sentia que o que falava estava tocando algumas pessoas. Muitos pareciam escutar com atenção, mas logo Eduardo notou a presença de Hugo no fundo da sala, uma figura imponente que não poderia ser ignorada. O olhar de Hugo era desafiador, uma tempestade a se formar na obscuridade.
Eduardo tentou não se deixar levar por ele, mas não pôde ignorar o peso daquela presença. Conforme a reunião prosseguia, feedbacks eram solicitados e ideias eram compartilhadas, mas a atmosfera se tornava cada vez mais crispada. Quando Eduardo terminou sua apresentação, alguns aplausos ressoaram, mas outros ficaram em silêncio, como se aguardassem um sinal que demonstrasse a inclinação que iriam tomar. Então, Hugo se levantou. O murmúrio na sala cessou e todos os olhares se voltaram para ele. O que ele diria? Havia uma expectativa quase dolorosa no ar. Eduardo sabia que Hugo era um mestre em transformar palavras em armas. Eduardo, é admirável ver alguém tão determinado a mudar as coisas, disse Hugo, a voz cheia de um sarcasmo disfarçado. Mas é bom lembrar que, mesmo as melhores intenções, quando cultivadas em solo infértil, não produzem frutos. Você sabe o que eu quero dizer? A sala ficou tensa, um clima de expectativa e preocupação. Eduardo sentiu seus joelhos tremerem. Ele precisava reagir, precisava mostrar que não estava ali para se rebaixar às provocações. Ana olhou para ele, aparentando preocupação, mas Eduardo levantou a cabeça e decidiu que não recuaria. O que aconteceria agora? A resposta que ele daria poderia mudar tudo, mas havia uma dúvida persistente. Ele realmente tinha a força necessária para não só enfrentar Hugo, mas também conquistar aqueles que ainda estavam em dúvida ao seu lado? A conexão entre os dois mundos estava prestes a transformar-se. Mas será que Eduardo estava pronto para tocar esse ponto de virada? Eduardo sentiu a tensão na sala se concentrar em sua direção como um holofote. O olhar desdenhoso de Hugo o desafiava, mas ele não estava disposto a voltar atrás. A pressão sobre seus ombros era imensa, mas havia algo novo dentro dele, um fogo que não poderia ser apagado. Ele respirou fundo e com uma voz firme respondeu: Hugo, eu entendo o que você está dizendo, mas a verdade é que mudanças não acontecem num estalo de dedos. Elas exigem coragem, vontade e, acima de tudo, colaboração. Enquanto soavam os ecos de suas palavras, Eduardo podia sentir os olhares se desviando entre Hugo e ele. Alguns colegas olhavam com expectativa, outros com desconfiança, mas as sementes de diálogo estavam sendo plantadas. A cultura de uma empresa se cria no dia a dia, e precisamos dar ouvidos a todos os membros, não importa suas funções. Cada um tem um valor que pode contribuir para o nosso sucesso. Hugo, ciente de que a maré começava a virar, decidiu seu próximo movimento. Com um gesto arrogante, ele disse: se todos têm voz, então podemos nos preparar para um espetáculo que não leva a lugar nenhum. Você percebe que este projeto pode ser apenas um foco de desordem? As grandes ideias surgem de mentes bem treinadas, não de um comitê composto por pessoas que mal conhecem o mercado. A sala parecia em choque, mas a determinação de Eduardo apenas crescia. E é essa visão limitada que precisamos mudar, Hugo. O verdadeiro potencial está escondido nas experiências e visões de todos. Não podemos continuar ignorando aqueles que diariamente mantêm a empresa funcionando. A diversidade não é uma distração, mas uma estratégia de sucesso. O audacioso discurso fez com que alguns rostos ao redor acenassem em concordância. E Eduardo viu que naquele momento ele não estava sozinho. A chama da mudança começava a acender dentro daqueles que antes estavam temerosos. A sala estava viva. Carlos, que ouvira a troca de farpas entre os dois, decidiu intervir. Hugo, não podemos nos dar ao luxo de fechar os olhos para a realidade. Se continuarmos acreditando que somos melhores sozinhos, estamos fadados ao fracasso. A verdadeira força de uma empresa está na verdade plural de suas vozes. Eduardo olhou com gratidão para Carlos. Ele havia se levantado para defender não apenas suas ideias, mas também a luta sincera de todos que se sentiam perdidos no sistema. A energia começava a vibrar. Os murmúrios de apoio eram cada vez mais frequentes. Hugo, percebendo que a situação fugia do seu controle, respondeu com um tom ácido: muito bem, vamos ver onde essa democratização toda vai nos levar. Lembrem-se, as palavras são apenas palavras, até que sejam seguidas de ação. E se podem não funcionar, vocês também devem estar prontos para enfrentar as consequências. A tensão estava no ar, mas Eduardo não poderia recuar. Ele se lembrou da sua história, da luta que o trouxe até ali, das madrugadas dedicadas ao estudo e do apoio inabalável de Ana.
Hugo, se você não enxergar a força dessa inclusão, você pode estar se preparando para uma grande queda. As empresas que ignoram suas pessoas se tornam insignificantes. As vozes, antes contidas, agora surgiam como um coro de apoio. As mãos se levantavam, os rostos se iluminavam. Era mais do que uma luta pessoal. Era uma batalha coletiva pela dignidade e pelo reconhecimento. Naquele respiro coletivo, Eduardo sentiu que estavam todos se unindo em torno de uma ideia maior. Ele propôs uma série de encontros para que todos pudessem se expressar, discutir, trazer suas ideias à mesa. Um verdadeiro espaço de escuta, onde cada função teria uma voz direta no processo decisório. O bate-papo intenso na sala transformou-se em uma onda de entusiasmo, com colegas levantando as mãos para se voluntariar, expressando suas opiniões. O apoio que ele havia esperado se solidificava, esmagando a resistência de Hugo. Com cada nova voz que se juntava ao coro, Eduardo sentiu a força do grupo se materializando. Juntos, estavam prontos para transformar não apenas uma proposta, mas o futuro da empresa como um todo. E ao final do dia, quando a reunião se desfez e a sala ficou silenciosa novamente, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha não era justamente contra Hugo, mas sim pelas vozes que sempre foram silenciadas. Ele tinha um novo propósito: trazer todos para a luz. Eduardo saiu do auditório com um sorriso de satisfação. O calor de algo novo pulsava dentro dele. As primeiras sementes da transformação estavam plantadas e, mesmo que o caminho à frente ainda fosse incerto, ele sabia que cada passo dado o aproximava do sonho que sempre teve. Agora, ele tinha aceitação e apoio. Com a determinação renovada, Eduardo sabia que estava disposto a lutar, não só por ele mesmo, mas por todos que um dia se sentiram invisíveis. E ao chegar em casa, encontrou Ana o esperando, cheia de esperança, com os olhos brilhando. "Conseguimos, não foi? Você fez a diferença." "Sim, fizemos, e isso está apenas começando", respondeu Eduardo, sentindo a força de um novo início. Eduardo e Ana se abraçaram, e ele percebeu que a verdadeira mudança sempre começa com um único passo corajoso. O futuro estava diante dele, e isso significava coragem, esperança e uma jornada que ele estava mais do que disposto a embarcar. O ciclo de opressão e silenciamento estava rompido. A verdadeira luta agora apenas começava, mas ele tinha certeza: a transformação estava a caminho. Não fique de fora, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final, pois queremos ouvir o que você pensa. E acima de tudo, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.